Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Gerson Anderson e hoje nós vamos resolver 15 questões de raciocínio lógico da banca FCC, Fundação Carlos Chagas, certo? Essas questões foram aplicadas como parte de um simulado para os alunos que fazem parte da mentoria só específicas, preparatório para o curso de formação de oficiais bombeiros militar do estado do Amapá no ano de 2025. Mas se você está estudando aí para outros concursos que envolvem raciocínio lógico, também serve. Então fica ligado, vamos para as nossas resoluções. A primeira questão de hoje é uma questão de dedução, tá bem? Diz assim o enunciado: os amigos Daniel, Eduardo e Fernando têm idades diferentes e praticam modalidades esportivas diferentes entre judô, remo e tênis. Daniel tem 17 anos e não pratica remo. Eduardo não pratica tênis e tem 19 anos. Quem pratica judô tem 18 anos. É correto afirmar que... Aí tem aqui as alternativas. Bem, então nós temos os nomes dos amigos, as idades e os esportes que cada um pratica. A gente tem que fazer as relações corretas, tá bem? Então o truque dessa questão é a gente montar uma tabelinha igual aquelas que eu mostrei para vocês nas nossas aulas teóricas, tá? Então eu vou desenhar uma tabela aqui desse tipo para a gente. Então a tabela seria mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui D, E, F são Daniel, Eduardo e Fernando. 17, 18, 19 são as idades. Judô, remo e tênis, tá? JRT são os esportes que eles praticam. Aí esse que está aqui na direita, eu repito aqui embaixo, então vai ficar judô, remo e tênis. E agora a gente passa aqui as divisões, eu vou colocar em azul aqui só para facilitar a questão da visualização. Deixa eu tentar fazer aqui melhorzinho. Assim ficou a nossa tabela, tá bem? Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem que marcar sim ou não nas informações correspondentes, tá? Então a primeira informação diz assim, ó: Daniel tem 17 anos. Então eu já coloco sim aqui no 17, tá? E marco não nos demais. Prontinho. E ele diz aqui, ó, Daniel não pratica remo. Então, Daniel não pratica remo, então a gente coloca um N aqui, tá? Como Daniel tem 17 anos e ele não pratica remo, então no 17 também vai um não lá na linha que une o 17 e o remo, certo? Aí diz assim, ó, Eduardo não pratica tênis. Então, Eduardo não pratica tênis, tem um N aqui também. E tem 19 anos. Então, o Eduardo tem 19 anos. Vamos colocar um sim aqui no 19 anos e um não no restante. Como o Eduardo tem 19 anos e não pratica tênis, então no 19 com o tênis a gente coloca um não. Bom, aqui de cara já apareceu um sim aqui para o Fernando com 18 anos. Então sabemos a idade de Fernando já, né? Então, vamos continuar. Quem pratica judô tem 18 anos. Então, a pessoa que pratica judô tem 18 anos. Vamos juntar aqui, ó, um sim para judô e 18 e um não para o restante. E aí já sobrou de cara aqui para a gente marcar o sim aqui, ó. Quem pratica remo tem 19 anos e quem pratica tênis tem 17. Mas a gente sabe que quem tem 17 é o Daniel. Logo, ele pratica tênis, tá bem? E a gente sabe que quem tem 19 é o Eduardo. Então, o Eduardo pratica o remo, né? E quem tem 18 é o Fernando, que pratica judô. Então, a gente coloca o sim aqui nesses e vamos marcar agora o não no restante. Só falta então a gente ver as alternativas. Ó. Daniel pratica judô? Bom, o Daniel pratica tênis, então essa aqui está errada. Eduardo pratica judô? Então, o Eduardo pratica remo. Então, essa aqui também está errada. Fernando pratica tênis? Fernando pratica judô. Então, essa aqui está errada. Fernando pratica remo? Não, Fernando pratica judô. Daniel pratica tênis? Daniel, tênis. Correto. Então, resposta correta, letra E. A segunda questão é de ordenações e diz o seguinte, ó. Vamos lá acompanhar aqui. 5 estudantes, Pedro, André, Tiago, Rafael e Lucas, participaram de um concurso de matemática e obtiveram as 5 primeiras colocações. A classificação final apresentou as seguintes características.
Pedro terminou o concurso à frente de Tiago. Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas. André não ficou entre os 3 últimos colocados. Rafael obteve uma posição melhor que a de Pedro. Com base nessas informações, os 2 primeiros classificados foram. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? A gente tem que colocar as casinhas aqui, né, os espaços aqui, que serão de cada um, tudo bem? Então aqui está. E agora a gente vai lendo as alternativas e vai marcando quais posições podem ou não ser ocupadas por cada um deles. Então a primeira diz assim, ó, Pedro terminou o concurso à frente de Tiago. Então a gente sabe que a posição de Pedro foi, no caso, menor que a do Tiago, né? Porque ele ficou à frente, então ele ficou uma colocação a menos. Digamos que ele seja o segundo, o Tiago foi o terceiro, entendeu? Então o que acontece? Se isso aqui aconteceu, o Pedro com certeza não foi o último, porque ele ficou pelo menos na frente de uma pessoa. E a gente sabe que o Tiago também não pode ter sido o primeiro, porque ele ficou atrás pelo menos de uma pessoa. Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas. Então, a posição do Tiago ficou na frente da posição de Lucas, imediatamente à frente. Então, o Tiago não pode ter sido o último, e a gente sabe que também o Lucas não foi o primeiro, com certeza. Tá? Que mais? André não ficou entre os 3 últimos colocados. Então, o André não estava aqui, também não estava aqui na quarta e também não estava lá na quinta. Tudo bem? Rafael obteve uma posição melhor que a de Pedro, ou seja, a posição do Rafael foi menor do que a do Pedro, né? Porque ele ficou à frente do Pedro, certo? Então, o Rafael com certeza também não foi o último e o Pedro também não foi o primeiro. Tudo bem? Agora vamos lá. Ó, por eliminação aqui, ó, na última posição não foi o Pedro, nem o Tiago, nem o André, nem o Rafael. Então, só pode ter sido o Lucas. E pela nossa informação aqui 2, que diz que o Tiago ficou imediatamente à frente do Lucas, então com certeza ele foi o 4º colocado. E agora restaram o André, o Rafael e o Pedro. Mas aqui a nossa última informação diz que a do Rafael ficou numa posição melhor que a de Pedro. Então o Rafael não pode ser o terceiro, né? Porque ele ficou na frente do Pedro. Então o Rafael só pode ser ou o primeiro ou o segundo. E como o André também só pode ser o primeiro ou o segundo, porque ele não pode ter ficado nos 3 últimos, então aqui no primeiro e segundo, ou ficou o Rafael e o André, né? E a segunda colocação também. Então a do Pedro só pode ser a terceira. Tudo bem? Aí o que acontece? Então a gente determinou os 3 últimos e ficou na dúvida só em relação a quem ficou na primeira colocação, se foi o Rafael ou se foi o André. Mas aqui na questão, ele não quer que a gente diga quem foi primeiro e quem foi segundo. Ele só quer que diga aqui, ó, os 2 primeiros classificados. Tudo bem? Tanto faz a ordem entre eles. Então, bora lá. Os 2 primeiros classificados foi o Rafael e o André, ou André e Rafael. Então, se a gente olhar aqui, é a letra E. Agora vamos resolver uma questão que é sobre o tema de verdades e mentiras. E diz assim, ó, as notas que Paulo, Carlos e Maurício tiraram em uma prova de matemática foram 876, tá? Mas não necessariamente nessa ordem. Antes de entregar a prova para esses meninos, o professor fez 3 afirmações. A primeira afirmação foi a seguinte: Paulo não tirou a nota 8, tá? A segunda, Carlos não tirou a nota 6. E a última, Maurício tirou 6. Beleza? Então essas foram as 3 afirmações que o professor fez. Em seguida, o professor disse que apenas uma das afirmações que ele fez é verdadeira. As notas que Paulo, Carlos e Maurício tiraram nessa prova de matemática foram, respectivamente,
Então, a gente tem essas 3 afirmações aí que o professor fez, né? E a gente tem que descobrir qual é a nota de cada um, baseado na informação de que só uma frase dessas aí é verdade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que bolar as hipóteses e ver qual hipótese leva a uma contradição e qual hipótese não leva a uma contradição. Então, vou repetir aqui 3 vezes para a gente poder ver as hipóteses. Então, aqui estão as nossas 3 hipóteses, tá? Vamos fazer então aqui a primeira o seguinte, ó. Vamos dizer que no caso da primeira, a verdadeira foi a primeira frase e as falsas foram as outras 2, né? Então, vamos dizer que essa aqui foi verdade, essa aqui foi falsa e essa aqui foi falsa. Aí, na segunda hipótese, essa primeira e a terceira são falsas e só a segunda é verdadeira. E na última hipótese, a última é verdadeira, a primeira e a segunda são falsas. E agora a gente tem que fazer as análises lógicas e ver qual dessas hipóteses aqui leva a uma contradição ou não. Se levar a contradição, aquela hipótese está descartada, beleza? Então, a primeira hipótese diz assim, ó, Paulo não tirou nota 8. E eu disse que essa frase é verdade. Sendo assim, a conclusão é que ele tirou 6 ou 7. Beleza? Então, vamos lá. Carlos não tirou nota 6. E eu disse que isso é falso. Para isso aqui ser falso, eu tenho que fazer a negativa disso. Então, se Carlos não tirou 6 é falso, a conclusão é que, obviamente, ele tirou certamente 6. Tá bem? Mas se ele tirou certamente 6, então, na primeira frase eu disse que o Paulo tinha tirado 6 ou 7. Como eu sei que o Carlos tirou 6, então o Paulo tirou 7. E a outra frase? A outra frase diz que Maurício tirou 6, mas eu estou dizendo que isso é falso. Logo, ele tirou outra nota que não seja 6. Isto é, ele tirou 7 ou 8. Tá bem? Como eu já sei que o Paulo tirou 7, então o Maurício tirou 1. Aparentemente, essa hipótese aqui não levou a nenhuma contradição, né? Então, o Paulo ficaria com a nota 7, o Carlos com 6 e o Maurício com 8. Então, tudo bem, mas vamos analisar as outras hipóteses. A segunda hipótese, vamos começar com a primeira frase. Paulo não tirou 8. Então, como eu estou dizendo que isso é falso, eu faço a negativa disso, que é Paulo tirou 8. Então, a nota dele certamente foi 8. Tá? Segunda, Carlos não tirou 6. Se ele não tirou 6 e eu estou dizendo que isso é verdade, logo ele tirou 7 ou 8. Mas como eu sei lá na primeira frase que quem tirou 8 foi Paulo, então o Carlos só pode ter tirado 7. E a última frase diz assim, ó, Maurício tirou 6. Só que eu estou dizendo que essa afirmação é falsa. Logo, ele só pode ter tirado 7 ou 8. Opa, mas aí deu problema, porque 7 ou 8 já foram as notas dos 2 primeiros aqui, ó. Então essa hipótese aqui não está correta, tá? Ela levou a uma contradição. Agora resta a gente analisar a terceira hipótese. A primeira frase diz assim, Paulo não tirou 8. Como isso aqui é falso, então certamente ele tirou 8. Tá bem? Eu nego a afirmação, né? Carlos não tirou 6. Como isso aqui é falso, então certamente ele tirou 6, que é a negativa. Maurício tirou 6 e eu estou dizendo que isso é verdade. Então, de fato, ele tirou 6. Opa, mas aí gerou outro problema, porque ficaram 2 com a nota 6. Um teria que ter sido 7. Então essa hipótese aqui está com problemas, eu descarto. Sendo assim, a primeira hipótese era verdadeira. Eu concluo então que as notas de Paulo, Carlos e Maurício, nessa ordem, respectivamente, são 7, 6 e 8. Qual é a alternativa correta? Olhando para cá, a gente marca a letra C. Beleza? A nossa quarta questão é uma questão de dedução e ordenamentos. Então vamos ver o que diz aqui. Em uma prova de matemática, a nota de Carlos foi maior do que a de Márcia e menor do que a de Ana. Então vamos lá, ó. Temos 2 informações aqui já, vamos logo ir anotando essas coisas, tá, gente? A primeira informação diz assim, ó, a nota de Carlos foi maior do que a de Márcia
e menor do que a de Ana. Então, a nota de Carlos também foi menor do que a nota de Ana. Aí, continuando. A nota de Ana foi maior do que a de Débora. Então, a nota da Ana foi maior do que a nota de Débora, que não foi menor do que a de Carlos. Esse que significa que eu estou falando da nota de Débora, né? A nota de Débora não foi menor do que a de Carlos. Se ela não foi menor, ela pode ter sido igual ou maior. Então, a nota de Débora foi maior ou igual à de Carlos, certo? Que mais? Se o Otávio não teve nota maior do que a de Márcia, é correto afirmar que. Então, o Otávio não teve nota maior que a de Márcia. Então, ou a nota dele foi menor ou foi igual à de Márcia. Certo? Então, com isso, a gente consegue montar a nossa ordem. Então, vamos lá. O primeiro aqui foi quem teve a maior nota de todas, foi maior do que os demais. Aí depois veio o segundo, que foi maior do que o terceiro, que foi maior do que o quarto, que foi maior do que o quinto colocado, né? E pode ser que algum desses aqui seja maior ou igual também, a gente não sabe ainda. Vamos analisar. A Márcia teve nota maior, ou perdão, vamos analisar as frases. Então, eu já estava lendo aqui as alternativas, ó. Então, vamos analisar as nossas frases aqui que a gente marcou. A de Carlos foi maior do que a de Márcia. Então, o Carlos não foi com certeza o último, porque ele foi maior do que alguém. E a Márcia também não foi a primeira, porque ela foi menor do que alguém. Aí agora a segunda. A nota do Carlos foi menor do que a de Ana. Então, a Ana não pode ter sido a última. E o Carlos não foi o primeiro, porque ele ficou menor do que alguém, teve a nota menor que alguém, ficou depois de alguém. A nota de Ana foi maior do que a de Débora. Então, a Ana não foi a última, como a gente já marcou aqui, né? Mas eu sei também que a Débora, com certeza, não foi a primeira, né? Porque ela teve nota menor do que a da Ana. A de Débora foi maior ou igual à do Carlos. Aí, isso aqui nesse momento não leva a nenhuma conclusão. Vamos analisar a última, que diz assim, ó, a nota de Otávio foi menor ou igual à de Márcia. Tá, então aqui é o seguinte, ó, a nota do Otávio foi ou menor do que a da Márcia ou igual. Olha, a gente sabe que a Márcia não estava na primeira colocação, né? O Otávio também não vai estar na primeira colocação. Porque, digamos que a Márcia fosse a segunda, o Otávio poderia ser o segundo se ele tivesse tirado uma nota igual, ou do terceiro em diante, porque foi menor, mas ele nunca poderia estar na primeira, porque a nota dele foi menor ou igual à da Márcia. Então, olhando aqui, ó, não foi a Márcia, nem o Carlos, nem a Débora, nem o Otávio o primeiro. Então, só pode ter sido a Ana, né? Então, a Ana, com certeza, foi a primeira colocada. Agora vamos analisar os demais. Olha. A gente pode analisar aqui a questão do Carlos. Ó. O Carlos teve a nota maior que a da Márcia. Onde é que aparece a Márcia aqui de novo? Aparece aqui. Ó. O Otávio teve a nota menor ou igual à da Márcia. Então, bora analisar o seguinte. Ó. Se o Carlos teve uma nota maior do que a da Márcia e a Márcia teve uma nota maior ou igual à do Otávio, então, o Carlos com certeza está na frente também do Otávio. E a Débora? A Débora, ela teve uma nota maior ou igual a de Carlos. Então, ela pode ter ficado aqui, ó, né, na frente dele, certo? Então, a ordem vai ficar assim, ó. Só pode ser a Débora aqui, o Carlos aqui, a Márcia e o Otávio. Agora, a Márcia e o Otávio, eles não necessariamente podem ter ficado um na frente do outro, eles podem ter ficado aqui com a nota igual, né? A mesma coisa entre a Débora e o Carlos, ó, eles podem ter ficado com a nota igual. Então, essa foi a nossa ordem que a gente montou aqui. Agora, o que acontece? Vamos ler as alternativas. Márcia teve maior nota do que Débora? Não, a Márcia ficou em quarto, a Débora está em segundo. Então, essa aqui está errada. Carlos teve maior nota do que a do Otávio? Teve menor nota do que Otávio? Não, a do Carlos foi maior do que a do Otávio. Otávio e somente ele teve a menor nota do grupo?
Olha, não dá para afirmar, porque se isso aqui fosse assim, ó, só a Márcia maior do que o Otávio, aí daria para dizer que ele ficou em último. Mas é menor ou igual, então significa que ele pode ter empatado com a Márcia em último. Então a gente não sabe se foi só ele que ficou com a menor nota. Então não dá para afirmar, a letra C está incorreta. Letra D. Débora teve a maior nota do grupo? Não, a Débora foi a segunda colocada, né? Ana e somente ela teve a maior nota do grupo? Com certeza. Então a Ana com certeza foi maior do que todo mundo e não igual a ninguém. Então a resposta correta é a letra E. A quinta questão é sobre o tema sequências numéricas. Vamos ver o que diz. A sequência mista 4, 8, 7, 5, 10, 9, 13, 6, 16, 10, 19, 7, etc. contém os elementos de duas sequências, sendo uma delas formada pelos elementos que ocupam as posições ímpares e a outra pelos elementos das posições pares. Então, como assim? Vamos logo separar aqui, ó. Então, a sequência aqui dos elementos que estão nas posições ímpares é o primeiro elemento, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono, o 11º e assim por diante, né? Então ficou aqui, ó, a primeira sequência, tudo bem? A segunda sequência são os elementos que estão nas posições pares. Então é o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, o 12º e assim por diante. Então bora escrever aqui também a segunda sequência. Aí, continuando a leitura do enunciado. Nessa sequência mista, subtraindo o seu centésimo elemento do seu 99º elemento, obtemos. Então, a gente quer encontrar aí o elemento 100 e o elemento 99. Tá? Então, se a gente prestar atenção, quem é o elemento 100 e o elemento 99? Vamos pegar a sequência geral, vamos pegar ela de 2 em 2. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. A gente tem um par, tá? Depois a gente tem mais um outro par, depois mais um outro par e assim por diante. Então, se a gente for pegando em pares, o 50º par vai ser justamente o elemento 99 e o 100, né? O 99º e o 100º. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar o 50º elemento da primeira sequência e o 50º elemento da segunda sequência, tá? Então, esse cara aqui vai ser o 99 lá que ele falou, e esse cara aqui vai ser o 100º lá que ele falou. Tudo bem? Então, eu tenho que saber quem é o elemento na posição 50 de cada uma dessas sequências. Então, a sequência 1, que é a sequência de cima, como é que é a regra dela? Vamos observar aqui. O primeiro elemento é o 4, aí depois o 7. O que eu fiz aqui? Eu somei 3. O terceiro é o 10. O que eu fiz de novo? Eu somei mais 3. Se eu somar mais 3 dá 13. Se eu somar mais 3 dá 16. Se eu somar mais 3 dá 19 e assim por diante. Então, quem vai ser o 50º elemento da sequência 1? É só eu pegar o primeiro elemento, que é o 4, e somar 49 vezes o número 3, né? Por quê? O segundo elemento eu somei 3. O terceiro elemento eu somei 3 duas vezes. O quarto elemento eu somei 3 três vezes. Então, o enésimo elemento eu somei 3 n menos 1 vezes. Tá? Então, se eu quero saber o 50º, eu tenho que somar 3 49 vezes. Então, vai ficar assim, ó, 4, mais, né? Aí agora vamos lá. 3 vezes 49, 3 vezes 9 dá 27, né? Vai 2, 3 vezes 4, 12, com 2, 14, né? Então eu vou somar, ó, 4 mais 147. Então, o 50º elemento da sequência 1, quem vai ser? Vai ser 151, não é isso? Exatamente, ó, tá? Então, agora vamos observar a sequência 2. A sequência 2 vai ser o seguinte, ó. Do 8 para o 5, eu subtraí 3. Aí, do 5 para o 9, eu somei 4.
Depois eu subtraí 3 de novo, 9 para o 6. Para o 10 eu somei 4. Para o 7 eu subtraí 3 e assim por diante. Aí a gente tem que somar 4, daria 11. Então eu sempre tiro 3 e somo 4. Tiro 3 e somo 4. Tá? Como eu quero saber o 50º elemento, eu vou ter que pegar o elemento que é o primeiro, que é o 8, tá? E eu vou fazer sucessivas operações de subtrair 3 e menos 3 e mais 4. Quantas vezes? Tá? Então, quantas vezes vão ser 49 ao todo? Só que 49 é um número ímpar. Então, vão ser... não dá para dividir por 2, né? Se eu dividisse por 2, daria 24,5. Então, na verdade, foram 25 vezes uma operação e 24 vezes a outra. Então, eu venho aqui e coloco assim, 25 vezes, mais 25 vezes o menos 3 e somo 24 vezes o 4, tá? Agora tem um detalhe aqui, para simplificar essa nossa operação é o seguinte, se eu subtraio 3 e somo 4, no final, a cada dois números, eu estou somando 1. Na verdade, menos 3 mais 4 é a mesma coisa que somar 1. Então, para facilitar a conta, a gente pode colocar assim, eu pego esse 8 e eu vou fazer 24 vezes 1 que eu estou somando. E só no último aqui, eu vou subtrair 3. Não é verdade? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 8 mais 24 menos 3. Então, dá 8 mais 21, tá? 8 mais 21 é 29. Então, o 50º elemento da primeira sequência é o 151 e o 50º elemento da segunda sequência é o 29. Então, agora só o que eu tenho que fazer é a subtração entre eles, que foi o que foi pedido na questão. Então, eu faço 151 menos 29, que vai dar certamente 122. E a nossa resposta agora é a letra D. E assim a gente resolve mais uma questão. A nossa sexta questão fala sobre o tema sequências de letras agora, tá? E diz assim, um código é constituído de 2 letras dentre as 26 do alfabeto. Inclui as letras K e W, tá? É os 26 do alfabeto da língua portuguesa. Podendo se repetir letras livremente. O primeiro código é o AA e o 676º e último código do sistema é o ZZ. Como é que funciona isso? É o seguinte, nós temos AA, esse é o primeiro. Depois tem AB, esse é o segundo. Aí tem AC, esse é o terceiro. Aí segue até o AZ. Esse cara aqui é o 26º. Aí o 27º, quem é? É o BA. Depois vem o BB, aí depois vem o BC, e assim vai até chegar em 26 de novo, só que vezes 2, entenderam? Que vai dar 52, né? Aí eu venho para cá de novo, CA, e assim vai até o CZ, tá? Então vai ser 26 vezes 3, e assim vai. Até que chega no último, que é o ZZ, que eu tenho 26 vezes 26, que dá o número que ele falou lá, 676, tá bom? Então, na verdade, basta eu entender que são sequências de 26 em 26, tá bom? É isso que a gente tem que entender. Aí ele diz assim, a posição dos códigos nessa sequência segue a ordem alfabética das letras, como em um dicionário. Nesse sistema, SP será o... Aí quer saber qual vai ser o código SP. O SP está em algum lugar aqui pelo meio, a gente tem que descobrir. Bom, então a gente vai conferir as letras para descobrir o S e o P, qual é a posição delas no alfabeto. Se você conferir aí na mão, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, você vai verificar que o P é a 16ª letra
enquanto que o S é a 19ª letra. Então, como o S vem primeiro, o que significa isso? Significa que eu tive 18 sequências completas de 26, e aí na 19ª eu não tive ela completa, porque eu tive que parar na SP, entendeu? Essa 19ª sequência, ela vai parar no 16º elemento. Então, o que acontece? Qual vai ser o SP? Vão ser 18 vezes completas de 26, mais 16, porque eu vou pegar o SA, SB, SC, até o SP, que é o 16º, entendeu? Então, vamos lá fazer essa conta aqui, ó. 18 vezes 26, eu até fiz a conta aqui já, deu 208, ó, 208. Aí eu somo com 16, isso aqui vai dar quanto? Vai dar, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, peraí, não é 208 não. É 400, 18 vezes 26 dá 468, tá? Que aí eu somo com 16 e isso aqui vai me dar 484, tá? Que é justamente o código SP. 484 é a resposta letra E, que é a resposta da nossa questão. A nossa sétima questão agora vai falar sobre álgebra elementar, tá? É uma questão onde você tem algumas grandezas que você vai montar umas equações e com elas elaborar um sistema linear, né? Um sistema de primeiro grau, não é verdade? Vamos ver como é que fica. Ó. Diz assim: em uma papelaria, uma caneta, 3 cadernos e uma borracha custam juntos R$ 78,00. Como é que você organiza isso aqui? Você tem que colocar uma equação. A nossa primeira equação vai ficar assim, ó. Uma caneta mais 3 cadernos mais uma borracha, isso aqui tem que dar R$ 78,00, certo? Aí ele diz, além disso, 3 canetas, 7 cadernos e 3 borrachas custam juntos R$ 190,00. Então, a nossa segunda equação vai dizer que 3 canetas mais 7 cadernos mais 3 borrachas custam R$ 190,00, tá? Aí ele diz, o custo total em reais de uma caneta, um caderno e uma borracha nessa papelaria é... Então, a gente quer calcular quanto dá um de cada. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, um de cada. A gente tem que, então, trabalhar com essas equações para a gente chegar nisso aqui, ó, nesse formato, 1, 1, 1. Tá bom? Então, a gente vai ter que agora olhar para esses números aqui na primeira e na segunda equação e ver como a gente pode fazer para deixar 1, 1, 1. Tá? Bom, se a gente prestar atenção, aparece o número 3 aí com frequência. Ele aparece aqui, na segunda equação ele aparece aqui na primeira e na terceira variável. Então, se a gente pegar a primeira equação e multiplicar por 3, o que será que acontece? Ó, se eu fizer 1 vezes 3 aqui. Então, isso vai me gerar uma terceira equação, assim, ó. Eu vou pegar 3 canetas, 9 cadernos e 3 borrachas. E agora eu vou ter que pegar esse, já que eu multipliquei tudo por 3, eu vou ter que pegar esse 78 e multiplicar por 3, tá? Isso aqui vai me dar quanto? Bora ver. Vai dar 234, tá? Beleza. Agora que eu tenho o 3 se repetindo aqui, ó, na segunda e na terceira equação, a gente pode cancelar eles, né? Então, se eu fizer agora a terceira equação menos a segunda, o que vai acontecer? Ó? Observem aí. Eu vou pegar a verde aqui, que é a terceira, menos a de cima, que é a segunda. E vai ficar assim, ó. Esse 3C vai cancelar com esse 3C, né? Esse 3B vai cancelar com aquele 3B. Eu vou ter aqui 9 menos 7, que dá 2 cadernos. E 234 menos 190 vai dar 44. Então, 2 cadernos é igual a R$ 44,00, tá bom? Agora eu posso voltar aqui na primeira equação, ó. Vamos pegar a primeira equação lá. Diz assim, ó, um caderno mais, uma caneta mais 3 cadernos
mais uma borracha é igual a 78. Só que eu sei que 2 cadernos deu 44. Então agora a gente subtrai isso aqui e eu vou chegar aqui uma caneta mais um caderno mais uma borracha é 78 menos 44, que dá R$34. E esses R$34 são justamente o que a gente quer, que é a letra B aqui, a resposta da nossa questão. Agora a nossa 8ª questão lida aí com propriedades dos números e principalmente divisibilidade, tá? Fatoração, tá bom? Em números primos e assim vai. Então, considere a seguinte passagem do livro A Rainha das Ciências, de Gilberto Geraldo Garbi. Os pitagóricos chamavam de perfeitos os números que são iguais à soma dos seus divisores, excetuados eles próprios. Por exemplo, 6 é perfeito porque seus divisores menores do que ele, 1, 2 e 3, somam exatamente 6, né? Um dentre os números 474, 482, 496 e 502 é um número perfeito. Então, um desses é perfeito. O número de divisores, excetuado ele próprio, que esse número possui, é. Então, bora lá. A gente primeiro tem que descobrir qual desses números é perfeito. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é fatorar esses números, né? Então, bora fatorar os números aqui, ó. Vou escrever aqui. Então ficou assim, ó, tá vendo? Vamos fatorar esses números agora aqui. Vamos começar com o 474. 474, bom, termina em 4, então ele é divisível por 2, tá? Isso aqui daria quanto? 237, tá bem? Ó, o 237 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Mas ele é divisível por 3, como é que eu sei? Porque se eu somar os algarismos, olha, 2 mais 3 dá 5, mais 7 dá 12. E 12 é divisível por 3. Então, eu coloco aqui 3, tá? E isso aqui vai dar 79. Olha, 79 é um número primo, então ele só dá para dividir por ele mesmo, tá? E aí dá 1. E assim a gente fatorou aqui o 474. Vamos fatorar o do 482. Como é um número par, dá para dividir por 2. Então, isso aqui dá 241 e já chegamos no número primo. Então, 241 já dá para dividir só por ele mesmo e a gente fatorou aqui esse número. O 496 dá para dividir por 2, que vai dar quanto? 248. Aí a gente divide por 2 de novo, que vai dar 124. Dividido por 2 de novo dá 62. Por 2 de novo dá 31. E aí a gente chegou no número primo, né? Que dá para dividir só por ele mesmo. O 502 é par, dá para dividir por 2. Isso aqui daria 50, dá 25, né? O 2 é 1. 251, 251 é o número primo. Então, beleza. Só dá para dividir por ele mesmo. Aí, para esse número ser perfeito, a gente teria que somar os divisores e verificar que ele teria que dar igual a ele mesmo, né? A esse próprio número aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar os divisores aqui quem são os divisores aqui do 474? Então vai ser, os divisores vão ser o 1, o 2, o 3. Aí se eu multiplicar aqui 2 vezes 3, dá o próprio 6. Aí depois do 6 já, bom, agora tem que ser o 79, né? Depois do 79 eu teria que pegar 2 vezes o 79, que daria o quê? Daria 158, né? Aí depois eu teria que pegar 3 vezes o 79. Vamos lá ver quanto é que dá isso. Ó. 237. E aí depois já o próprio 474, mas a gente não vai contar ele, né? Então, agora vamos somar isso aqui, ó. Como é que a gente... Mas vamos fazer a soma de uma forma esperta, tá? Ó, se eu pegar esse 3 aqui com esse 237, dá 240, certo? 240. Então, por quê? Porque é um número mais fácil de eu somar. Se eu pegar esse 158 com esse 2 aqui, ó, dá 160, não é verdade? Agora, vamos pegar esse 1 com esse 79 aqui, dá 80. E aí, já faltaria somar só o próprio 6, que foi o último que faltou aqui, ó. Então, bora lá.
240 com 160, isso aqui dá 400, né? Então, o total aqui daria 486 e já passou, né? Passou do 474, então esse número não é perfeito. Aí eu faço a mesma coisa para o 482. Quais são os divisores dele? Os divisores dele são o 1, o 2 e o 241. Então ele só tem, e ainda tem mais o próprio 482, mas a gente não vai contar. Olha, somando esses números, obviamente não vai chegar em 482. Então ele não é perfeito. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó, que só tem 3 divisores, 1, 2 e 251. Somando não vai chegar nos divisores. Então, o número que é perfeito só pode ser o 496 e eu nem preciso somar os divisores para não perder tempo, tá? Porque ele só quer saber o número de divisores. Então, como é que eu faço para calcular o número de divisores? Para eu calcular o número de divisores, é só eu fazer isso aqui, ó. Eu escrevo os fatores primos na seguinte forma. Não tem 4 vezes o 2 aqui, então é 2 a quarta vezes 31, certo? Então, quem são os expoentes aqui, ó? Os expoentes são 4 e 1. Então, eu tenho que somar 1 nesses expoentes. Então, 4 mais 1 que dá 5 e 1 mais 1 que dá 2. E aí eu multiplico os dois, ó. Então, 4 mais 1 é 5, vezes 2, isso dá 10 divisores. Mas, esses 10 divisores contam com o próprio número. Como ele está dizendo aqui, excetuado ele próprio, na verdade, então, são 9 divisores, que são os chamados divisores próprios, né, do número. Então, a resposta é a letra C. Beleza? A nossa nona questão é uma questão de álgebra elementar, mais uma vez, né? E diz assim, ó: certa quantidade de bezerros precisa ser transportada, e para isso dispõe-se de caminhões. Então eu tenho uma certa quantidade X de bezerros, vou colocar aqui, ó, X bezerros, e a gente tem Y caminhões. Não sabemos quantos caminhões são também, né? Legal. E diz assim, ó: se colocarmos 2 bezerros em cada caminhão, sobram 13 bezerros. Então vamos montar a nossa primeira equação. Se eu pegar o número de caminhões y e multiplicar por 2, ou seja, eu estou colocando 2 bezerros em cada caminhão, vão sobrar 13. Então o que acontece? O número de bezerros vai ser 2 vezes o número de caminhões, porque ficou 2 bezerros em cada caminhão, mais 13, porque foi os que sobraram, né? Então, esse vai me dar o número de bezerros totais. Aí ele diz agora aqui o seguinte, ó: mas se colocarmos 3 bezerros em cada caminhão, sobram 3 caminhões. Então, se a gente pegar o que agora? Se a gente pegar os caminhões, né? E eu for dividindo os bezerros de 3 em 3, então, se eu pegar o número total de bezerro e dividir por 3, eu vou usar um número X de caminhões, só que vão sobrar 3 caminhões, tá? Então, vão ser todos os caminhões menos 3, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Se eu pegar o meu número X de bezerros e dividir de 3 em 3, eu vou usar uma quantidade que é igual a Y menos 3 de caminhões, tá bem? Então, essa aqui vai ser a minha outra equação. Arrumando essa equação, eu posso fazer o seguinte, ó. Bora arrumar ela aqui, ó. Vou dizer que vai ficar 3 vezes y menos 3, passando 3, multiplicando, né? E vai ficar o x do outro lado. Arrumando aqui, a gente tem o seguinte, ó. Eu vou dizer que x é igual a 3y menos 9, tá? Bezerros, né? Então, eu tenho essa equação e eu tenho essa outra aqui primeiro. Beleza? Agora, essas minhas duas equações, ó, x é igual a isso aqui e x também é igual a essa segunda coisa aqui. Então, eu posso igualar as duas, né? Então, vai ficar aqui 2y mais 13
é igual a 3y menos 9. Né? Então, o que, que acontece? Como eu tenho 3y de um lado e 2 do outro, eu vou dizer que y é igual a quem? A 13 mais 9, que vai me dar 22. Então, o y vai ser 22 caminhões. Eu tenho 22 caminhões. Aí agora eu posso voltar em qualquer uma delas, não é verdade? Então, bora voltar nessa primeira aqui. Ó. Então, o x vai ser 2 vezes o y, que é 22, mais os 13 que sobraram, né? Então, o número de bezerros vai ser 44 mais 13, que vai me dar 53 bezerros. Então, de fato, é isso mesmo que acontece, tá bem? Agora, então, 53 não, gente, 57, né? Porque é 4 mais 3 dá 7, tá? Então, vamos aqui, ó. 57 é a nossa letra E. Tá? Número de bezerros a ser transportado. Chegamos à nossa 10ª questão, que fala sobre frações. Tá bem? Então vamos lá. Em uma determinada comunidade, 2/3 do número total de homens são casados, com 3/5 do número total de mulheres. Então bora lá. Pegar logo essas duas informações aqui. Vamos analisar. O número de homens casados é igual a 2/3 do total de homens, beleza? E o número de mulheres casadas é igual a 3/5 do número total de mulheres. Isso aqui leva a gente a deduzir, então, que o número de homens solteiros é 1/3 do número total de homens e o número de mulheres solteiras só pode ser 2/5 do número total de mulheres. Por enquanto, são as informações que nós temos. Aí ele diz assim, ó, se todos os casamentos foram realizados entre pessoas dessa comunidade, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o número de homens casados é igual ao número de mulheres casadas, porque se fosse maior, um maior que o outro, significa que alguém casou com uma pessoa de fora, né? Mas, nesse caso, são iguais. Então, o número de homens casados tem que ser igual ao número de mulheres casadas. Aí depois ele pergunta, ó, logo, a proporção de pessoas solteiras em relação ao total da população nessa comunidade é? Então ele quer saber o número de pessoas solteiras sobre o total da população. Beleza. Bora usar primeiro essa relação aqui que ele deu, e aí depois a gente vê o que acontece com essa outra relação aqui de pessoas solteiras pelo total, tá? Então bora lá. Partindo daqui, a gente tem homens casados são 2/3 do número total de homens. E mulheres casadas são 3/5 do número total de mulheres. Passando para cá, o outro lado da fração, a gente tem o seguinte, ó. O total de homens o 3 passa multiplicando, vai ficar 3 vezes 3, e o 2 passa dividindo, vai ficar 2 vezes 5, né? Mulheres. Então, a gente tem o quê? Que o número de homens total é 9 sobre 10, né? 9/10 do número de mulheres, né? Então, a quantidade de homens é 90% da quantidade de mulheres. Tem mais mulheres aí nessa comunidade. Tá? Aí, continuando. Agora, vamos pegar aqui a informação que ele deu. Ó. Pessoas solteiras sobre o número total de pessoas. Olha, pessoas solteiras são os homens solteiros mais as mulheres solteiras. E o total de pessoas são o total de homens mais o total de mulheres. Tá bem? Então, os homens solteiros são quantos? Os homens solteiros estão aqui, ó. É 1/3 do total de homens. Então, 1/3 do total de homens. Mas quem é o total de homens? Foi esse aqui que a gente acabou de calcular. Ó. 9/10 do total de mulheres. Né? E as mulheres solteiras, a gente já sabe lá que são 2/5 do total de mulheres, que foi o que a gente deduziu aqui no início da questão. Dividido pelo total de homens, que eu sei que é 9/10 das mulheres, e as mulheres em si. Né? Agora vamos trabalhar aqui com as nossas frações. Então, aqui na primeira, eu coloco o seguinte. Ó.
vai ficar 9, não é verdade? Sobre quem? Sobre 30, não é? Não, melhor do que isso, melhor do que isso. Ó. Vamos logo dividir aqui assim, ó, 9 por 3, que dá 3, tá? Então, sobrou 3 sobre 10 M, que é de mulheres, mais... Agora, olha aqui esse truque aqui que eu vou fazer, ó. Então, você tem 2/5 das mulheres, correto? Agora, e se eu multiplicar por 2 aqui, ó, em cima e embaixo, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ficar 4 sobre 10 das mulheres. Por que a gente faz isso? Para igualar os denominadores. Ah, mas eu posso multiplicar assim um número, se for o mesmo número em cima e embaixo da fração? Sim, porque isso aqui é mesmo que multiplicar por 1, eu não estou mudando o valor da fração. Tá? E aqui embaixo eu faço um MMC rapidinho, vai dar 19 sobre 10 mulheres, né? Porque fazendo MMC aqui, ó, eu posso multiplicar por 10 aqui em cima e embaixo. Então vai ficar 10 no denominador e em cima fica 9 mais 10, que dá 19. Tá bem? Por que isso aqui ajuda? Porque agora aqui em cima eu somo as frações. 3 mais 4 dá 7, né? 7 sobre 10 mulheres. E na fração de baixo a gente tem 19 sobre 10 mulheres. Então esse 10 aqui vai cortar, ó. E a resposta vai ser, então, ó, pessoas solteiras sobre o total, vai ser 7 sobre 19, porque esse M aqui também vai cortar das mulheres. Então, a resposta é a letra D, e aí a gente resolve mais uma questão. Vamos agora para a nossa 11ª questão, que diz assim, ó, Ana compra uma revista por mês e um livro a cada 2 meses. Então, vamos lá. No primeiro mês, a Ana comprou uma revista. Aí, no outro mês de novo. No outro mês de novo e assim sucessivamente. Aí, nesse mês aqui, ela comprou um livro. No outro mês, ela não compra e no mês seguinte, de novo, sim. Aí, no outro mês, ela não compra e no mês seguinte, sim, de novo. E assim sucessivamente, tá? Aí diz assim, ó. Em janeiro de 21, ela comprou uma revista e um livro. Então, aqui no mês de janeiro, ela comprou uma revista e um livro. O preço de um livro é 5 vezes o preço de uma revista. Então, o preço do livro é 5 vezes o preço da revista. Vamos escrever isso aqui. Né? No final de dezembro, Ana constatou que gastou R$ 546 em livros e revistas. Então, em dezembro foi o 12º mês aqui. Tá? Aí, o que diz? Ó? Ao comprar um livro e uma revista, a Ana gasta, ele quer saber quanto é o preço de um livro mais uma revista. Legal, vamos calcular. Então, como de janeiro a dezembro nós temos 12 meses, então o que acontece? Em 6 meses, ela comprou revista mais livro e nos outros 6 meses ela comprou só a revista. Então, no fim, ela comprou 12 vezes a revista mais 6 livros. E isso aqui deu um total de R$ 546 que ela gastou. Só que a gente sabe, porque foi dito na questão, que o preço do livro é 5 vezes o preço da revista. Então você coloca aqui, ó, tá? Isso tem que dar 546. Então vai ficar 12 vezes R, né? Mais 30R é igual a 546. Então vai ficar aqui 42R é igual a 546. Passando, dividindo aqui, ó, 546 sobre 42. Quando você fizer aí no seu caderno essa divisão, você vai constatar que o preço da revista foi R$ 13. Como a gente sabe que o livro é 5 vezes o preço da revista, então 5 vezes 13 vai dar R$ 65. E aí depois, se eu somar um livro mais uma revista, 13 mais 65, isso aqui vai dar para a gente R$ 78, que é a resposta da questão letra C. E aí a gente resolveu mais uma. Agora a gente tem uma questão aqui que fala sobre porcentagem,
tá? E um pouquinho de álgebra também. Diz assim, ó, um fabricante de sabonetes vende cada caixa por R$ 254,4, né? R$ 254,40. Uma caixa contém uma dúzia de embalagens e cada embalagem contém 4 sabonetes. Então, bora colocar aqui os dados, ó. Uma caixa contém 12 embalagens, né? Uma dúzia. E cada embalagem, na verdade, tem 4 sabonetes. Então, 12 vezes 4 vai dar 48 sabonetes em cada caixa. Tá bem? Aí, o que mais? Se um comprador solicita mais de 100 caixas, o fabricante faz um desconto de 5% no preço total. Beleza. Então, se ele pediu mais de 100, vai ter 5% de desconto. Legal. O fabricante recebeu um pedido de 6.000 sabonetes. O valor a ser pago pelo comprador é... Então, se foram 6.000 sabonetes, quantas caixas vai dar? Então, é só eu pegar esses 6.000, né? E dividir por 48. Aí vamos fazer a divisão. Aqui vai dar 1, né? Então, 48 lá, ó, né? Vai dar 12, certo? Aí abaixa aqui o 0, né? 120. 2 aqui. 2 vezes 48 vai dar, ó, 2 vezes 8, 16. Vai 1, dá 8, mais 1, 9. 96, né? Então, aqui vão sobrar quantos? 4 e 2, né? 24. Aí abaixa aquele 0, 240 por 48 vai dar exatamente 5. 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. Tá? Então, aqui foram 125 caixas. Olha, então se foram 125 caixas, ele vai ter direito aos 5% de desconto, não é verdade? Então, a gente tem que pegar 125 vezes o preço de uma caixa, que é 254,4 reais, e a gente tem que tirar os 5% de desconto aí. Então, vamos primeiro descobrir o preço, né? Quanto que dá. Então, vai ficar o seguinte, ó. Você vai ter que fazer a conta na mão, não tem jeito. 254,4 você vai multiplicar por 125, tá? Você fazendo a conta aí, para agilizar que eu vou colocar o resultado aqui, ó, deu R$ 31.800, tá bem? Aí, o que acontece? Você tem que tirar 5%, né? Então, como é que é para a gente fazer esse 5%? Você pode pensar o seguinte, olha, 31.800, 10% é 3.180, né? 5% então é metade disso. 3.180, olha, metade de 3.000 vai dar 1.500, né? E a metade de 180 vai dar 90. Então, os 5% lá que ele falou, os 5% é 1.590, tá? Então, o que eu tenho que fazer? O preço real vai ser esse preço menos 1.590, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Aí vai ficar o seguinte, ó, 0 aqui, 10 menos 9 dá 1, 7 menos 5 dá 2, e aqui vai ficar 31 menos 1, que dá 30. Então, deu R$ 3.210, que é exatamente a letra D, certo? Então, aqui a gente resolveu mais uma questão. 13ª questão agora, vamos à explicação. Essa aqui é uma questão de regra de 3 simples, tá? Que diz assim, ó. Tânia viajou 200 km e usou 16 litros de gasolina. Então, a gente tem 200 km para 16 litros de gasolina, né? Se ela mantiver o mesmo consumo médio com 34 litros de gasolina que lhe restam, ela poderá percorrer. Então, se ela tem agora 34 litros de gasolina, quantos quilômetros ela vai percorrer? Aí a gente faz a multiplicação cruzada. Vai ficar assim, ó, 16x é igual a 34 vezes 200, né? Ou seja, o x é 34 vezes 200 sobre 16. Aí você pode fazer aqui o seguinte, ó. Esse 34 por 2 vai dar 17, né? E esse 16 por 2 dá 8, certo?
Olha, o 200 dá para dividir por 8 e dá 25. Então vai ficar 17 vezes 25. Aí você vai ter que fazer a conta agora. 17 vezes 25. 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 2, 14 com 3 dá 17. Depois o 25 aqui, né? Aí vai dar 5 aqui, aqui dá 2, aqui dá 3, é isso? Dá 4. Deu 425 quilômetros. Então, resposta letra C. E a gente resolveu mais uma. A 14ª questão agora é uma questão de regra de 3 composta. Então, vamos ver como é que fica. Para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Então vai ficar assim, ó. Nós temos as máquinas, que são 5, produzem 260 peças, então a gente tem as peças, que são 260. A gente tem os dias, que eu vou dizer que é o tempo, então foram 5 dias. E nós temos as horas, que foram 4 horas por dia. Legal. Aí, sabendo que 2 máquinas deram defeito, então sobraram 3 máquinas. Qual será a quantidade de peças produzidas? Então, é o nosso X, é as peças produzidas. Durante 10 dias, que é o nosso tempo, se as máquinas restantes operarem durante 10 horas, por dia no caso, né? 10 horas. Então, vamos lá. A gente montou a nossa tabelinha aqui. Agora a gente vai fazer as setinhas. Ó. Vamos colocar uma seta para cima aqui onde está o nosso X. E vamos analisar essa coluna em relação a cada uma das outras. Tá? Então a gente analisa a relação de se é diretamente proporcional ou inversamente. Então as peças com as máquinas. Se eu tenho mais máquinas, eu produzo mais peças. Então é diretamente proporcional, eu coloco uma seta para cima. Se eu tenho mais tempo, eu produzo mais peças também. Então, diretamente proporcional, outra peça para cima. Ou seta para cima. E se eu trabalho mais horas por dia, eu produzo mais peças também. Logo, a relação é diretamente proporcional mais uma vez. Olha, como não tinha nenhuma seta para baixo, a gente não precisou inverter nada, né? Então, a gente vai só agora fazer a nossa cruz, ó. Então, vamos fazer a cruz aqui, ó. Onde está o X? Aqui e aqui, não é verdade? Então, quem está na direção da cruz fica no numerador. Então, quem são os números? É o 3, o 260, o 10 e o outro 10. E quem ficou na parte de fora, aqui, ó, fica no denominador. Então, é o 5, o outro 5 e aquele 4 lá, tá? Então, bora fazer agora alguns cortes, ó. 10 dividido por 5 deu 2. 10 dividido pelo 5 de novo deu outro 2. Esse 2 vezes 2 aqui dá 4 e cancela com 4 de baixo. Então, ficou só 3 vezes 260, que deu quanto? Ó, 0, 3 vezes 6 dá 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 720, tá? Será que deu isso mesmo? Tá certo? Espera aí. Ah, mas expliquei errado aqui. 3 vezes 6 dá 18, tá? Então, aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 780 peças. Então, agora aqui é a letra B. E a gente resolveu a nossa questão. Última questão do nosso simulado diz o seguinte, é uma questão de conjuntos e dedução. Se alguns poetas são músicos e nenhum músico é atleta, conclui-se que... Então, vamos lá. Alguns poetas são músicos e nenhum músico é atleta. Então, a gente tem 3 conjuntos aí. Bora começar pelos conjuntos disjuntos. Os conjuntos disjuntos são aqueles que não têm interseção, né? Então, nenhum músico é atleta, ou seja, não existe interseção entre o conjunto dos músicos e o conjunto dos atletas são separados, né? São disjuntos. A interseção entre eles é o vazio. Né? Mas alguns poetas são músicos.
Então, o conjunto dos poetas tem uma interseção aqui com o conjunto dos músicos. Só que eu não sei se o conjunto dos poetas ele continua para cá e tem uma interseção com o dos atletas ou não, né? A gente não tem como afirmar isso, porque não foi dito. Então eu vou deixar o conjunto dos poetas meio aberto aqui. Opa, acabei apagando ali, deixa eu fazer de novo. Tá. Então, beleza. Vamos analisar. Todo poeta é músico? Não dá para afirmar, né? Porque pode ter um cara aqui fora, ó, que não faz parte do conjunto dos músicos. Então, provavelmente não. Então, essa alternativa A aqui está errada. Não tem como afirmar. Todo músico é poeta? Olha, não dá para afirmar também porque o que acontece? É muito bem capaz que tenha um músico aqui, ó, que não está na interseção com o grupo dos poetas. Então, essa aqui, fora. A letra C. Nenhum poeta é atleta. Então, a gente não sabe, né? Porque se o conjunto dos poetas ficar aqui fora, então de fato nenhum poeta é atleta. Mas a gente pode muito bem ter que o conjunto dos poetas passe aqui, ó. Então, como a gente não tem certeza, não dá para afirmar isso. Então, letra C também não pode ser. Algum poeta não é atleta? Sim, certamente. Por quê? Porque algum poeta é músico, que são esses caras aqui que estão na interseção, ó. E esses caras certamente não são atletas. Logo, algum poeta com certeza não é atleta. Então, essa aqui está correta. E vamos só analisar a última. Diz assim, ó, algum atleta é músico? Não, né? Porque todos os atletas aqui, ó, estão fora do conjunto dos músicos. Então, nenhum atleta é músico, tá? Então, essa aqui está errada. Alternativa correta, letra D. Muito bem, pessoal. Então, assim chegamos ao fim da nosso vídeo de hoje, resolvendo essas 15 questões de raciocínio lógico da banca FCC. Eu espero ter conseguido explicar de forma satisfatória todas as questões aí para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode só pausar o vídeo, retornar, ver de novo, tá? Ou ir para aqueles alunos que têm meu contato, estão fazendo parte da mentoria, pode entrar em contato para tirar dúvidas. Ou você pode deixar aí nos comentários também, beleza? Então, obrigado. Se não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like agora. Compartilhe, se inscreva no canal e nos vemos nas próximas. Tchau!